nome é Davi Narciso e eu tenho uma palavra de Deus para você. A nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, bem no início da Bíblia, no capítulo 2, bem no finalzinho do capítulo, tem um texto que diz assim: Por isso, um homem deixa seu pai e a sua mãe, se une a uma mulher e eles se tornam uma só carne. Todas as pregações que a gente vê relacionadas a esse texto, eles destacam exclusivamente e somente a união entre homem e mulher para a constituição de uma família. É claro que o texto diz isso, porém, esse texto, como todos os textos da Bíblia, eles dizem muito mais do que o que estão escritos. Quer dizer, ali em cima daquela superfície existe uma mensagem, nós não devemos jogar essa mensagem fora, porém, dentro dessa mensagem existe uma mensagem de Deus. É ali, dentro da mensagem, que encontramos o Espírito de Deus. E é esse Espírito que vem e me revela sobre essa palavra, e nesse momento ele diz para você algumas coisas dentro da profundidade desse texto. Mas para isso, eu te convido, vamos fazer um tour pela Bíblia e ver o que de fato Deus tem para falar para nós? Vamos lá. Quando a gente olha para esse texto, o que aconteceu ali dentro? Adão e Eva, eles foram feitos pela mão de Deus. Deus construiu Adão e Eva para que os dois se completassem, para que os dois fossem uma só carne. E aí o que acontece? Logo no final do capítulo 2, Adão, ele faz uma poesia ali dentro, ele entrega uma poesia e dentro do final da poesia ele fala que aquela mulher seria osso dos ossos dele. E aí o autor, o escritor vem e dá uma ênfase nesse texto. Acredito eu que esse escritor, inspirados por Deus, ele escreve essa palavra. Os dois são uma só carne. Muitas das vezes a gente dá uma ênfase muito grande ao fato de ser uma só carne. Eu gostaria de dar uma ênfase maior no início do texto, o fato de que um homem sai da sua casa, sai da sua família, deixa seu pai e sua mãe e vai em busca de uma mulher. Olha só, quando a gente vê esse ato de saída, esse ato de busca, e a gente olha pela Bíblia inteira, a gente vê outros relacionamentos, a gente vê outros casamentos, e esses casamentos existe uma mensagem de Deus que vem e nos diz: cada casamento, eles são um símbolo de uma mensagem que Deus tem para os nossos corações. Por exemplo, o primeiro casamento que a gente vê na Bíblia destacando esse fato de um homem sair atrás de uma mulher é o caso de Abraão, que pede para que o seu servo busque uma mulher para Isaac. E aí o seu servo vai até um determinado lugar onde estavam muitos parentes da casa de Abraão, e aí ali dentro Deus põe um sinal e escolhe ali dentro uma mulher para Isaac. Essa mulher é Rebeca. Então Deus escolhe Rebeca para Isaac, porém quem faz todo o processo de ida, busca de Rebeca e trazer Rebeca até Isaac é o servo de Abraão. Nesse texto, a gente vê um caso muito específico que aponta para uma outra coisa que acontece nos nossos dias. E o que acontece nos nossos dias? Deus mandou o seu Espírito para preparar essa noiva para levá-la para o Cristo. Então, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nós estamos com o Espírito Santo nos preparando para que um dia nós nos encontremos com Cristo. E aí, naquele dia, nós seremos levados pelo poder do Espírito Santo e nos encontraremos com Cristo nas alturas. Esse texto aponta para esse caso. Porém, existe um outro texto também de um sujeito que sai da sua casa, deixa seu pai e sua mãe e vai em busca de uma mulher. O texto que eu apresento é Jacó. Jacó sai da sua casa, corrido, é claro, mas ele busca uma determinada mulher. Ele busca Raquel. Jacó, ele vai até a casa dos parentes da sua mãe, e aí Jacó vê Raquel. Na hora que ele vê Raquel, ele se apaixona por Raquel. Então, Labão fala para ele que se ele quisesse se relacionar com Raquel, ele deveria trabalhar durante 7 anos. No final do seu trabalho, ele entrega o trabalho a Labão, porém, Labão faz uma trapaça ali dentro e entrega para Jacó, não a Raquel, mas entrega a Lia. Então Jacó trabalha mais 7 anos, e nesses 7 anos que ele trabalha, ele entrega esse trabalho para Labão e por fim ele encontra Raquel. Jacó e Raquel fazem um relacionamento e eles são muito prósperos, até o ponto de Jacó ter o seu nome trocado. E aí aquele homem que tinha o nome de mentiroso, agora passa a ter o nome de Israel, o príncipe de Deus.
Esse texto, ele apresenta um homem buscando uma mulher, mas ele apresenta um outro fato. Esse texto aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou seu Pai lá no céu, veio e se entregou por nós, trabalhou durante muito tempo fazendo a obra do seu Pai e construindo a possibilidade de receber a sua noiva. Jesus Cristo morreu por nós, entregou a sua própria vida pela nossa salvação e hoje nós somos livres por esse pagamento de Jesus. Jesus Cristo, da mesma forma que Jacó, que trabalhou 14 anos, ou seja, na numerologia judaica, 7 anos é o número da perfeição. Então, Jacó trabalhou 7 vezes 7, ou seja, um trabalho mais que perfeito. Porém, Jesus Cristo, ele não fez um trabalho mais que perfeito, porque ele é a perfeição. Ele é o perfeito. Então, esse sujeito perfeito fez um trabalho perfeito em busca da nossa salvação. Aí, o próximo relacionamento que vemos dentro da Bíblia é o relacionamento de Ana e Penina, que aponta também para um outro relacionamento de Maria e José. Esses dois relacionamentos, um no Velho Testamento e o outro no Novo Testamento, esses dois relacionamentos apontam para um simples fato: a possibilidade de uma mulher entregar e conduzir um filho, mesmo na impossibilidade de tê-lo. No caso de Ana, ela tinha a madre fechada e não poderia ter filho. No caso de Maria, ela era uma mulher e era impossível que ela tivesse o Filho de Deus. Então, nesses dois casos, o próprio Deus coloca a mão no ventre dessas mulheres e permite que uma tenha um filho, que faz com que, através dele, seja ungido o rei de Israel. O rei que poderia fazer a libertação de todo aquele povo. E também o rei que, através da sua linhagem, nasce o Filho de Deus na terra. O Filho de Deus encarnado, o amor de Deus encarnado para a salvação da humanidade. Então Jesus Cristo nasce dessa linhagem através de um corpo de uma simples mulher. Porém, esse corpo faz com que nasce o Filho de Deus. E aí o que a gente aprende com esse texto? A gente aprende claramente que nós devemos dar frutos. Nós devemos dar filhos para o nosso esposo, ou seja, Jesus Cristo. Nós devemos entregar a nossa vida para que todos os nossos atos sejam atos na possibilidade de construir e conseguir a libertação de toda a humanidade. Hoje, nessa tarde, nessa noite e nessa manhã, você pode ser o mecanismo de salvação de Deus para toda a humanidade. O outro relacionamento que a gente encontra na Bíblia é no Velho Testamento. Um relacionamento onde está um homem e uma mulher, dois amantes, dois amados, onde esses dois permitem que apresente toda uma poesia de um relacionamento e a beleza do amor, onde existe a presença de Deus. Esse relacionamento é no livro de Cantares, de Salomão. Nesse relacionamento, dois sujeitos apresentam a essência do amor. Dentro da cultura judaica, esses textos são usados para poder, no dia do casamento, eles serem lidos para as pessoas que estão casando. Porém, esse texto aponta para uma outra coisa. Aponta para nós, esposa de Cristo, igreja de Deus. E esse relacionamento de amado e de amante faz com que a presença do Espírito Santo e a presença do amor encarnado esteja dentro de nós. Hoje, nessa tarde, nessa noite e nessa manhã, Jesus Cristo, ele expressa a todo momento o amor dele por todos nós. E o outro relacionamento que aparece na Bíblia é no livro de João. O primeiro milagre relatado por João dentro da Bíblia, o milagre da transformação da água em vinho. Jesus Cristo, dentro daquela festa, ele é a única esperança de salvar a festa. Na cultura judaica, quando faltava o vinho, o único que tinha a incumbência de resolver aquele problema era o noivo. Dentro daquele texto de João, não existe a figura do noivo ali dentro, mas existe a figura de Cristo. E Jesus Cristo é o noivo da igreja. E Jesus Cristo é aquele que, da mesma forma que naquele dia pôde fazer com que a água se transformasse em vinho, ou seja, que naquela festa onde a possibilidade de faltar a alegria, eles foram supridos na necessidade da alegria, na necessidade do vinho, eles foram supridos pelo milagre de Cristo dentro daquela festa. E nessa noite, nessa tarde, nessa manhã,
você receba a presença do Espírito Santo, proporcionando o milagre de Cristo dentro da sua vida, proporcionando muitas alegrias, muitas felicidades, transformando um momento de fraqueza, de dificuldade, a ser a alegria na presença de Deus. Da mesma forma que naquele lugar eles pegaram talhas, os lugares onde os judeus faziam a purificação das suas mãos e até dos seus pés, para poder entrar dentro de uma casa. Então essa talha que tinha água podia fazer a purificação, mas claro, essa água ficava impura. Mas quando Jesus Cristo pega a água que está dentro daquele lugar, onde aquela água poderia estar impura, ele faz com que a purificação da água e a transformação daquela água impura em felicidade, em vinho. Então esse milagre que foi construído dentro daquele momento esteja sempre também dentro da tua vida, na possibilidade de um relacionamento de felicidade com Cristo. E por fim, chegando na última experiência de casamento que existe dentro da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, onde, num determinado dia, a Jerusalém celestial estará descendo dos céus, adornada como uma noiva, e descerá para reinar eternamente junto com Cristo. Nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, entenda uma coisa. Da mesma forma que lá no Gênesis, um homem sai em busca de uma noiva para construir uma carne com ela, para construir um relacionamento com a presença de Deus junto com ela, Jesus Cristo, ele sai de lá dos céus para vir buscar e ter um relacionamento com você. Entenda, da mesma forma que o servo de Abraão que foi buscar a noiva e preparar para Isaac, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, permita que o Espírito Santo entre no seu coração e faça com que haja uma mudança de consciência, uma metanoia, e que haja também uma iniciação dos mistérios de Deus, uma possibilidade de você ter uma mudança de consciência, uma mudança de vida dentro da presença de Deus. Permita que o Espírito Santo te prepare para encontrar com Cristo lá nas alturas. E entenda, da mesma forma que Jacó trabalhou pela sua noiva, Jesus Cristo trabalha todos os momentos por mim e por você. Entenda que esse trabalho de Cristo é para que as nossas vidas dêem frutos, dê muitos resultados e dê muitas vidas. E entenda que trabalhar na obra de Deus é o momento de termos muitas felicidades. E mais, num dia, estaremos em contato com Cristo e viveremos eternamente com Ele. Viveremos as bodas do Cordeiro junto com Deus Pai, com Deus Espírito Santo e junto com Deus Jesus Cristo, que Ele entregou a sua própria vida pelo nosso bem, pelo teu bem. E nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, Ele manifesta o amor dele por você. Possamos estar passando por grandes dificuldades, mas nós não somos tirados do sofrimento, mas passamos lado a lado com Cristo. E mesmo na maior dificuldade da vida, nós sentimos-nos amados por Deus.